Olá pessoal, vamos a mais uma aula, nosso curso de fresamento CNC, comando Siemens 810D. Nessa aula, nós vamos trabalhar com as funções POCT. Então, POCT são alojamentos, são bolsões, rebaixos na peça, né? Então, eu tenho aqui como funções POCT, eu tenho a função POCT 1, que vai trabalhar com alojamentos retangulares ou quadrados. Então, nesse caso aqui, né, função POCT 1, ela é uma função parametrizada, onde eu vou definir valores de comprimento, largura, profundidade, raio de canto, vários valores aqui, tanto no desbaste como no acabamento de um bolsão, né, de um alojamento. Então aqui ele diz que esse ciclo permite a usinagem de desbaste e acabamento, como a gente já falou, né? Então os alojamentos em qualquer posição ou ângulo. Então a sintaxe é você descrever a função, que é POCT 1, que serve para alojamentos quadrados ou retangulares, entre parênteses, especificar os valores dos parâmetros. Então, nós vamos ver que essa sequência aqui de parâmetros, ela tem que ser sempre colocada nessa mesma ordem. E cada um aqui tem um significado e um valor numérico, um valor de parâmetro que eu vou especificar. Então, nesse caso do POCT 1, eu tenho que especificar 20 parâmetros, 20 valores nessa sequência que está aqui. Tá? Então, começando aqui, eu tenho essa lista aqui, agora dizendo o que significa cada um, né? Então, o primeiro valor que vai entre parênteses é o plano de retorno da ferramenta. Plano de retorno da ferramenta após o fim do ciclo. Então, quando terminar o ciclo, ele terminou o alojamento, no modo absoluto, normalmente um valor positivo para ele sair, para ele retornar, né? Plano de referência. Plano de referência é o Z inicial absoluto. Normalmente, iniciando do ponto zero. Algumas vezes também ele pode iniciar de um ponto negativo ou positivo também. Né? Então, por isso que ele tem valor absoluto. Distância segura, sem sinal. Essa distância segura é um valor, normalmente 2 milímetros, que a gente usa para que ele não vá colidir com a peça em avanço rápido. Então, uma distância em Z é a última distância em Z que ele assume antes de usinar a peça. Normalmente 2 milímetros, então. DP, profundidade final do alojamento no modo absoluto. Analisa seu desenho, vê qual a profundidade do alojamento desejada e coloca com valor negativo. DPR, profundidade final do alojamento no modo incremental. Então aqui é o seguinte, DP e DPR eles têm o mesmo significado. Os dois falam em profundidade final. Você vai ter que escolher, ou você programa no modo absoluto, ou você programa no modo incremental. Normalmente é programado o modo absoluto, com valor negativo, onde o DPR a gente vai colocar o valor 0, para cancelar ele e não dar duas informações para a máquina. Leng, comprimento do alojamento. Então, o eixo X sem sinal, um valor, por exemplo, a 50 milímetros, 80 milímetros de comprimento. Então, eu vou especificar isso aí. W e D, largura do alojamento, também um valor sem sinal. Ele pode ser lá também 40, 60. Eu vou definir o valor da largura do alojamento, conforme o desenho, né? CRAD, raio do canto. Então, eu tenho que ver quanto que eu quero os raios de canto, né? Porque já que é uma usinagem interna, vai ficar raios de canto. Então, eu tenho que definir esse raio do canto. CPA e CPO tratam do centro do alojamento. Onde vai ficar o centro do alojamento no modo absoluto. Então, eu tenho que analisar o alojamento, ver onde que ele vai ficar o centro dele e olhar do ponto zero e programar isso no modo absoluto. Está ângulo do alojamento. Então, se eu programar o alojamento rotacionado no sentido horário, ele terá valor negativo desse ângulo.
Se eu programar ele rotacionado no sentido anti-horário, vou usar valor positivo. Avanço de penetração em Z, FFD. Então, aqui nesse avanço de penetração em Z, normalmente, se você for usinar direto em cima do material, usa-se um avanço de penetração bem baixo. Se eu já tiver uma pré-furação, alguma coisa onde a ferramenta for trabalhar no vazio, na hora do incremento em Z, eu vou trabalhar com avanço um pouco mais rápido. FFP1, avanço em XY. Então, aqui é o avanço de superfície, aquele avanço calculado pela velocidade de corte, onde eu tenho o RPM adequado, e depois eu calculo o avanço, né? Então, é o avanço que ele vai cortar o material utilizando a parte do corte da fresa. Então, é o avanço de superfície. Geralmente é o valor calculado, então, né? Incremento em Z. Aí tem que analisar o material, né? Quanto que aquele material e aquela fresa suportam ali de profundidade por passada. Então, ele diz aqui sem sinal. Então, se for, por exemplo, meio milímetro, você vai colocar 0,5. Não põe negativo. Quando ele diz que é sem sinal, não usa sinal negativo. CDIR, direção do desbaste. Então, como eu posso usar o 2 para G2, né, no sentido horário de usinagem interna, ou 3 para G3, usinagem interna. Qual o melhor? O melhor é o 3, né? Que aí ele vai trabalhar no sentido concordante, com a fresa cortando no mesmo sentido que ele está girando por dentro da peça. Então, o melhor é o 3. FAL, sobremetal para acabamento nas laterais. Aí você vai definir o sobremetal. Ele vai fazer um ciclo de desbaste, vai arrancar o material todo, e no final você diz para ele que vai ficar ali 4 décimos, 5 décimos, né, alguma coisa assim. Então, deixa-se uma profundidade de corte para o acabamento, né? Avanço de acabamento. Opa, volta aqui. Sobremetal para acabamento nas laterais, né? Então, eu voltei aqui que a gente está falando no caso do acabamento das laterais. Sobremetal para acabamento nas laterais, como a gente falou, de 4 a 5 décimos, dependendo do material, dependendo da situação, né? Aqui eu tenho o parâmetro VARI, né, que é o que vai definir no caso, né? Então, qual é o tipo de usinagem que eu vou fazer nessa peça? Vai ser desbastar e acabar, vai ser uma usinagem completa, ou eu só vou desbastar nesse momento, ou eu já vou dar somente um acabamento. Eu posso escolher o tipo de usinagem. Isso aqui é muito importante porque se eu escolher desbastar e acabar, ele vai trabalhar o todo, no caso, né? O grosso do material ali, né? E se eu escolher só acabar, por exemplo, ele já vai só nas laterais e dar o acabamento. E se eu escolher desbastar, eu vou deixar um sobremetal para um outro processo retirar esse material. MIDF, profundidade de corte para acabamento. Aqui é quanto eu quero descer a ferramenta a cada passada na lateral da peça. Então, vamos dizer lá, de 1 em 1 milímetro, eu quero que a ferramenta aprofunde e dê uma passada nas laterais para dar um acabamento, depois tirar aquele sobremetal que eu deixei. Avanço de acabamento. Então, você escolhe lá um avanço de acabamento, dependendo da situação e do material. E rotação de acabamento. Então, há a possibilidade de eu mudar o avanço e a rotação na hora dessa passada de acabamento nas laterais aí, né? Então, aqui são 20 parâmetros, 20 valores. Normalmente, ele troca nem todos a gente vai trocar de um programa para outro, né? Os principais, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma peça, mostrando o desenho 3D, onde eu tenho um alojamento retangular, uma profundidade determinada, e dentro dele eu tenho outro alojamento quadrado, rotacionado em ângulo aqui, então, né? Aí que eu vou ver como é que fica para usinar isso aqui. Então, no caso, eu vou ter que criar duas linhas de Pocket 1, né? Os primeiros parâmetros da primeira linha para esse primeiro alojamento maior aqui,
e depois os parâmetros para esse alojamento menor e quadrado ali dentro da peça. Aqui eu tenho as medidas, né? Então eu tenho as cotas do desenho, vendo que o ponto zero é no canto do material, né? Topo e canto. Eu tenho esse alojamento retangular com as medidas de comprimento, largura, raio de canto, e o outro alojamento também está cotado, né? As devidas profundidades também. Aí eu vou para a minha programação. Como é que faço a programação? Eu tenho aqui o cabeçalho do programa. Essa rotação de 1.500 aqui ele vai assumir na hora do desbaste, né? Vai posicionar, fazer uma aproximação e ali vem a função pocket 1, determinando os valores, né? Então a maioria dos valores aqui eu tenho já a ideia, né? Porque quando a gente trabalha bastante tempo a gente acaba decorando esses valores, mas normalmente a gente tem que voltar lá e verificar o que significa cada um, né? Então você deixa o teu manual, tua apostila aberta e vai conferindo o que significa cada um. Então assim, ó, eu vou colocar como o primeiro valor 5 aqui é o plano de retorno. Então ele vai retornar 5 milímetros para fora do alojamento cada vez que terminar uma camada de material, né? Terminar lá, usinou o alojamento, ele sai fora para Z5, né? Z inicial, topo, Z0. No caso desse primeiro alojamento aqui, o início é no topo, né? Pode ver que no segundo alojamento aqui, o Z inicial já é menos 5. Por quê? Porque ele já começa aqui dentro do outro alojamento. Então, o Z inicial já é negativo no segundo alojamento. Então, aqui 2 seria a distância de segurança, né? Menos 5, a profundidade dele, do ponto zero para baixo, menos 5. Depois eu tenho 0 como valor incremental cancelado, porque eu já programei o valor absoluto menos 5 de profundidade. 80 por 45, então eu já sei que 80 é o comprimento e 45 é a largura pelo desenho aqui, né? Ó, 80 de comprimento e 45 de largura. 10, o que seria o 10 aqui? Vamos ver ali no nosso desenho. 10 é os raios que vão sair nos cantos, então o raio de 10. 50 e 32,5. O que significa 50 e 32,5 lá no meu desenho? 50 e 32,5 é o centro desse alojamento aqui, absoluto. Então, do zero peça até o centro em x 50, em y 32,5 bate no centro do alojamento, né? Depois eu tenho 0, que é a orientação angular dele, né? No caso aqui, esse primeiro alojamento, esse alojamento maior aqui, esse 80 por 45, ele está a 0 grau aqui. Pode ver que ele não tem rotação, né? Esse alojamento está a 0 grau, por isso que ele programou o valor 0 ali, né? 50 é o avanço de aprofundamento, o avanço na hora do incremento, que eu disse que tem que ser um avanço baixo, e ele usou 500 como avanço de desbaste. 0,5 aqui seria o valor de incremento em Z por passada, tá? Ele vai tirando por camadas, então minha ferramenta, nesse meu caso aqui, eu estou usando meio milímetro por passada, né? Isso varia muito, depende de acordo com o material e a ferramenta que eu estou utilizando. 3 é aquele sentido anti-horário de usinagem, G3, onde ele vai trabalhar concordante. 0,4 é onde eu tenho o valor de sobremetal para acabamento. Então, no passe de acabamento ele vai tirar 4 décimos nas laterais. 0 aqui seria, vamos ver lá, o que é o 0? Né? 0 é o modo de trabalho, tá vendo aqui? 0 para desbastar e acabar. Então, esqueceu o que é, foi lá lembrar, né? 0 é desbastar e acabar. Então, quer dizer que eu quero uma usinagem completa, um desbaste e acabamento. 1 é o valor de incremento em Z na hora do acabamento.
250 de avanço na hora de acabamento e 3.000 RPM na hora do acabamento. Então, diminui um pouco o avanço, aumentei um pouco a rotação para ele polir melhor, deixar um acabamento melhor na peça, né? Na segunda linha de Pocket 1, ele vai usinar esse alojamento 30 por 30, raio 5 aqui dentro, rotacionado a 45 graus. Então, eu já estou vendo que o Z inicial já começa em menos 5 e o Z final vai até menos 11. Por quê? Se eu comecei no menos 5 absoluto, o ponto final, somando 6, vai para menos 11 absoluto, né? Que é o segundo alojamento aqui. 30 por 30, medida de comprimento e largura, raio de canto de 5, x50, y32,5 igual ao outro, né? Eu tenho o centro do alojamento aqui. Lá o ângulo de rotação era 0, agora já é 45 graus, eu quero que ele saia rotacionado. O mesmo avanço de penetração em Z, o mesmo avanço em XY, e daqui os outros parâmetros são iguais ao alojamento que eu fiz anteriormente. Então eu tenho aqui basicamente, né, um copiar-colar, né, altera alguns dados apenas, e já estou usinando 2 alojamentos aqui com a função Pocket 1. Então, tem que ficar consultando, com certeza, a tabela aqui dos parâmetros, né? É bem difícil, tem que trabalhar, é difícil de você ficar decorando isso. O mais fácil é você consultar a tabela e ir preenchendo os valores separados por vírgula, conforme está mostrando aqui o nosso programa. Agiliza bastante, né? A gente depois acostuma com esses parâmetros aqui e só altera e já está usinando outra peça. Vamos ver uma simulaçãozinha logo após aí, para complementar a nossa explicação. Então, aí para complementar a explicação, vamos ver uma simulação aí, como é que funciona a função Pocket, né? Então, eu tenho aqui na minha esquerda da tela as coordenadas. Aqui já vem a função Pocket, né? Então, o Pocket ele vai assumir alguns valores ali. Dá para ver que ele está no centro do material, ele vai começar o alojamento daqui, né? Então, eu vou deixar ele usinar ali, mostrando que ele vai tirando por camadas, né? Então, ele vai tirando, abrindo o material e vai retirando por camadas. Dá para ver ele fazendo o primeiro alojamento aqui, deu o acabamento, e aí já vem o alojamento quadrado 30 por 30, né? Então ele já sabe que tem que começar um alojamento dali para baixo e dar o acabamento também. Então tem aqui a pecinha, dá para ver que ela foi usinada, né? Os 2 alojamentos com aquelas 2 linhas usando a função Pocket 1. Então no caso só a título de relembrar aqui, né? Então, tem ali os parâmetros da função Pocket. Então, está aqui os primeiros parâmetros, né? Onde ele marca aqui comprimento, largura, raio de canto, posição do centro do alojamento, todas aquelas informações. Então, uma vez que você programe corretamente esse aqui, ele vai lá e vai conseguir usinar esses alojamentos aqui, né? Então, Pocket 1 para alojamento retangular ou quadrado. Então, até a próxima aula com a função Pocket 2.